Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa linda capa para filtro de barro. Essa foi a primeira capa que eu trouxe aqui para o canal, se transformou na queridinha de vocês, então eu resolvi regravar um passo a passo para aproveitar e responder algumas questões que eu recebo aqui nos comentários, principalmente em relação a como calcular para fazer a capa de um filtro maior ou menor. Então espero que vocês gostem. Eu quero aproveitar e convidar vocês para conhecer o meu novo canal, que é o Lotus de Papel. Lá eu falo sobre agendas, diários, cadernos, planejadores e principalmente os livros, que é o grande amor da minha vida, que é onde eu recarrego a minha bateria. Então, se o assunto interessar vocês, podemos nos encontrar com um pouco mais de frequência lá, já que lá os vídeos são mais curtinhos, é muito mais fácil eu ser mais presente. E sem contar que é um canal um pouco mais pessoal. Então, espero que vocês gostem, espero a visita de vocês. Vou deixar o link na descrição. Agora, vamos para o nosso passo a passo. Bom, eu vim aqui esclarecer primeiro com vocês algumas dúvidas que eu recebo nos comentários dos outros passo a passo das outras capas. Deixa eu fechar a porta aqui. Eu fiz esse desenho aqui, muito mal feito por sinal, mas é só para vocês terem uma noção, tá? Que é o filtro. O meu filtro é o filtro número 3, de 6 litros. 3 litros em cima, 3 litros embaixo, de uma vela só. Eu recebo muita pergunta falando assim, como que eu faço para fazer um filtro de 2 velas? Gente, eu nunca vi um filtro de 2 velas, acho que tem até de 3, né? Eu nunca vi um filtro de mais de uma vela, então não faço ideia como é que é. Porém, uma inscrita respondeu para uma outra inscrita nos comentários que o dela era de 2 velas, mas era as mesmas medidas do meu. A única coisa que mudava é que tinha uma vela a mais e filtrava mais rápido, mas era o mesmo tamanho. Então, não tenho certeza se essa informação está correta. Porém, eu acho assim, para você fazer, é ideal que você faça com as medidas, certo? Você peça a medida para cliente. As medidas importantes que você precisa pedir para cliente é essa aqui, ó. Aqui é onde eu começo, sempre as minhas capas eu começo por aqui, ó. Que é a parte mais larga do filtro. Eu faço um cordão de correntinhas que deu tamanho de 81 centímetros. Então, não se apegue à quantidade de correntinhas. Por quê? Porque cada fio que você utilizar vai ser uma quantidade de correntinha diferente. Então, o importante é isso aqui, ó, é o tamanho em centímetros. Então, é esse cordão inicial que vai ditar o tamanho da sua peça. Se o seu filtro for número 1, número 2, ou número 6, número 8, não importa. Você vai medir essa parte aqui e você vai fazer um cordão de correntinhas com o tamanho equivalente que der na sua medida. Se você não tiver aquela fita molinha de costureira, que é a ideal para você pôr em volta do filtro e medir, não tem problema. Você pega um cordão, um barbante, põe em volta do filtro, corta o tamanho certinho, depois você estica ele na mesa ou no chão, pega a trena e mede. A medida importante é essa aqui, que é a parte mais larga do filtro, porque depois, ó, ele vai afinando um pouco. Essa medida aqui eu só coloquei a título de informação mesmo, para vocês verem, ó, o quanto ele começa com 81 e quando chega aqui no meio ele tem 75. Então, para vocês verem que ele vai afinando. Pelo que eu reparei nos mercados, eu acho que é padrão, né, o formato do filtro. Eu não tenho certeza, mas pelo menos os filtros que eu vi parece que é tudo, o formato é tudo mesmo. É assim meio gordinho, aí vai afinando, vem aqui assim. Então, a medida importante que você precisa pedir para sua cliente é essa aqui, ó. É essa parte mais larga do filtro, que é 81 centímetros. E essa parte aqui, ó, da mesma altura que você medir a primeira medida, daqui até a torneira, você precisa saber os centímetros. No caso aqui do meu filtro, são essas medidas, tá? 81, 33, aqui é a torneira. Aqui, eu esqueci de colocar, mas aqui eu sei, ó, da mesma direção que você mediu, que é até a base onde fica o filtro, que no caso vai ser o tamanho da peça, o meu é 49 centímetros, que é a altura aqui da peça. Então, é essas medidas que você tem que se apegar, você medir ou você pedir para sua cliente. Você faz aí o desenho do filtro, né? Espero que seja até melhor que o meu. Aí você manda para a cliente e fala assim, ó, eu preciso dessa medida e dessa medida aqui. Essa aqui é só título de informação, foi só para mostrar para vocês como ele vai afinando. A tampa, a minha tem 45 centímetros, porém,
Eu fui fazer uma capa com uma cliente certa vez e eu pedi essas medidas para ela, e a medida da tampa dela foi os mesmos 45 centímetros, só que o filtro dela era, acho que era número 1, ou era 1 ou 2, era pequenininho o filtro dela, mas aqui a boca do filtro era do mesmo tamanho, então eu não sei se é padrão, mas de qualquer forma você pede para a pessoa medir a circunferência aqui da tampa para dar certinho, para você fazer para dar certinho na medida, certo? Então, espero aí que tenha esclarecido para vocês algumas dúvidas. Pelo menos, as principais dúvidas que eu recebo são essas. Ah, eu tenho um filtro de 2 velas, com quantas correntinhas eu começo? Ah, o meu filtro é número 4, ou o meu filtro é número 6, quais as medidas que eu utilizo? O meu filtro é maior, o meu filtro é menor? Enfim, independente do tamanho do filtro, as medidas que você vai precisar é essa aqui, ó. Mas é em centímetro. Então, assim, se eu começo o meu passo a passo falando, vamos fazer 200 correntinhas, 200 correntinhas é com aquela linha. Se eu mudar para um barbante, ou se eu mudar para uma linha mais fina, o número de correntinhas vai alterar, mas o tamanho em centímetro não. Então, não importa a quantidade de correntinhas que você não precisa saber o tanto de correntinhas, você só vai fazer um cordão de correntinhas que dê os 81 centímetros, no caso do meu filtro, né? Então, você vai fazer a quantidade de correntinhas do seu cordão equivalente à medida que você fez aqui. Então, é essa medida aqui que vai ditar todo o tamanho da sua capa. E essa medida aqui é importante porque se você for fazer aquela capa igual do passo a passo que eu sempre faço, que é aberta, é interessante você saber, para você saber onde que você vai abrir a peça. Certo? Então, vamos para o nosso passo a passo. Bom, nós vamos iniciar a nossa peça fazendo um cordão com 200 correntinhas. Para fazer essa peça aqui, eu vou utilizar 200 correntinhas. Outros vídeos meus, eu começo com 216, às vezes com menos correntinha, depende muito da espessura da linha. Às vezes você compra a mesma linha, só que com lote diferente, e a linha vem um pouco mais grossa ou um pouco mais fina. Essa minha linha aqui, ela vem um pouco mais grossa do que o normal, então eu vou utilizar apenas 200 correntinhas. Então, se você viu lá o primeiro vídeo que eu estou refazendo, lá tem 216, porque provavelmente a linha que eu utilizei era um pouco mais fina. Então, feito aqui as 200 correntinhas, vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo na primeira correntinha que nós fizemos, para unir, fazer o nosso, para fechar aqui o nosso cordão. E aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Lembrando que eu sempre faço as minhas peças, as minhas capas de filtro, primeiro eu faço da parte mais larga para cima, que é a parte da boca onde coloca a água, e depois eu faço o corpo do filtro. Então, essa parte aqui, ela é meio que padrão, você pode fazer esse comecinho todos iguais, e depois você só muda na hora que for fazer o corpo, aí você faz pontos diferentes, mas pode fazer essa parte como um processo padrão. Então, aqui nós vamos seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar aqui onde nós iniciamos. Terminei aqui a carreira, vamos arrumar certinho e fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Aqui mesmo nós vamos subir 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e mais 2 correntinhas de separação. Vamos laçar o fio, pular 1, 2 de base, vir no terceiro, ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula 1, 2 de base, vem no terceiro, ponto alto. Uma correntinha, 2 correntinhas de separação. E assim vamos fazer por toda a carreira. Pula 2 de base, pula 2 de base, vem no terceiro, ponto alto, 2 correntinhas de separação, pula 2 de base, vem no terceiro, ponto alto, 2 correntinhas de separação. Vamos fazer isso até chegar aqui onde nós iniciamos. Terminei aqui a carreira. Aqui para mim sobrou exatamente 2 pontos de base, eu vou pular os 2 pontos e fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do primeiro ponto que nós fizemos. Feito isso, vamos caminhar para dentro aqui das correntinhas, com um ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, fazer mais um ponto alto aqui, ó, no mesmo intervalinho de correntinhas, e agora nós vamos trabalhar apenas nos intervalinhos de correntinhas, não vamos ignorar o ponto aqui de base.
Vamos passar para o próximo intervalinho, fazer 2 pontos altos. Passa para o próximo intervalinho, 2 pontos altos, e vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Então, essa parte de cima, ela vai se fechando até chegar na boca do filtro. Então, nós vamos intercalar uma carreira de pontos fechados, uma carreira trabalhando com intervalinhos de correntinhas. Uma de pontos fechados, uma de intervalinho de correntinhas. Se chegar no finalzinho aqui nas suas carreiras de intervalo de correntinhas e sobrar apenas um ponto de base ou 3 pontos de base, não tem problema. Você ignora, faz as 2 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo, que não vai dar, não vai fazer nenhuma diferença no final. Então, vamos seguir trabalhando dessa forma, uma carreira de pontos baixos, de pontos altos seguidos e uma carreira de intervalinho. Terminou aqui essa carreira de 2 pontos altos em cada intervalinho. Quando chegar aqui no finalzinho, você fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos, sobe 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, faz mais 2 correntinhas de separação, e aí inicia, repete essa carreira aqui. Pula 2 de base, 1 ponto alto, 2 de base, 1 ponto alto, e vamos fazendo assim até da altura da boca do nosso filtro. Eu vou adiantar aqui e volto para falar para vocês exatamente quantas carreiras vamos precisar de cada um. Terminei aqui a carreira, foi necessária 3 carreiras de pontos fechados e 2 carreiras com intervalinho de correntinhas. Então, feito aqui a terceira carreira de pontos fechados, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Ele vai ficar dessa forma, que é o tamanho da tampa da boca do filtro. Aqui nós vamos subir uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, e seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. É só o acabamento aqui. Então, sem segredo, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui onde nós iniciamos. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que eu faço o arremate dessa linha, para a gente dar continuidade. Terminei aqui a carreira de pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos. E aí, para finalizar, eu faço uma correntinha, puxo um pouquinho da linha, ó, para sobrar um pedacinho. Aí, eu venho e corto esse pedacinho. Vou pegar uma tesoura aqui, primeira que eu vi. Ó, aí, eu deixo esse pedacinho da linha aqui sobrando. Aí, eu venho com o isqueiro, queimo. Com muito cuidado, porque isso aqui queima feio. Dou uma sopradinha e amasso. Essa é a única forma que eu conheço para arrematar essa linha, de forma que ela não solte depois. Porque essa linha, ela é muito lisinha. Então, as chances, se ela soltar um pouquinho, ela desmancha a peça inteira. Então, queimando dessa forma, ele fica parecendo um plástico, tá vendo? Um plástico bem queimado mesmo. Aí, ó, isso aqui não sai mais. Isso aqui pode confiar que isso aqui não sai mais. Mas, se você faz de outra forma, fica à vontade. E eu vou arrematar esse outro fiozinho aqui que do início também do mesmo jeito, ó. Deixo sobrar uma pontinha, queimo, ela vai fazendo uma bolinha, ó. Aí eu assopro e aperto com o dedo para ele colar. Isso aqui não solta mais. Agora, a parte de cima, ó, já está pronta, que aqui é a tampa do filtro. Agora, nós vamos prender a linha aqui do outro lado. Agora, nós vamos trabalhar a parte do corpo da nossa capa. Então, você fazendo essa parte aqui de cima, a parte do corpo você pode fazer de diversos modelos. Então, você pode usar essa parte como padrão e depois você desenvolver outros pontos para fazer o corpo da capa. Vou prender aqui o meu fio. Faço um nozinho, a mesma coisa. Deixo sobrar uma pontinha, queimo, bem pequenininho, ó, para não ficar grosseiro. Aí, aperto com a mão, pronto. Depois que eu prendi aqui a linha, eu coloco a agulha, puxo a linha para frente, subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, venho para o próximo ponto, faço mais um ponto alto, vai ficar com um grupinho de 2, 2 correntinhas, pulo apenas um de base, venho no próximo, ponto alto, venho no próximo, ponto alto, 2 correntinhas de separação, pula um de base, vem no próximo,
ponto alto. Esse aqui vai ser o padrão do corpo da nossa capa. O grupinho de 2 pontos altos seguidos, 2 correntinhas, pula um de base, vem para o próximo, ponto alto. Vem para o próximo, ponto alto. 2 correntinhas, pula um de base, vem para o próximo, ponto alto. E vamos fazer assim por toda a nossa carreira, até chegar aqui onde nós iniciamos. Fazendo 2 pontos altos seguidos, 2 correntinhas de separação, pula apenas um de base. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pula apenas um. Vamos fazer assim até chegar aqui onde nós iniciamos. Terminei aqui a minha carreira, agora nós vamos fechar. No meu caso aqui sobrou apenas um ponto de base certinho, mas se no seu caso, de repente, sobrou 2 ou não sobrou nenhum, não tem problema. Você faz as 2 correntinhas e fecha na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos aqui com o ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, vir no próximo ponto de base e fazer mais um ponto alto. Aí, vamos repetir, 2 correntinhas, passa para o próximo bloquinho aqui de 2 pontos altos e faz ponto sobre ponto. 2 correntinhas, passa para o próximo bloquinho, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, então aqui nós vamos trabalhar apenas ponto alto sobre ponto alto. Aqui vai ser o padrão da nossa capa, dessa parte do corpo da nossa capa, ó. 2 pontos altos em cima dos 2 pontos altos, correntinha em cima das correntinhas. E vamos fazer assim por toda a nossa carreira, até chegar aqui onde nós iniciamos. Chegou aqui, a mesma coisa, fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto, sobe 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, faz mais um ponto alto no próximo ponto, repete as 2 correntinhas, passa para o próximo bloquinho de 2 pontos altos e faz ponto alto sobre ponto alto, correntinhas sobre correntinhas. E vamos fazer assim por todo o corpo da nossa capa, por aproximadamente 42 carreiras, depois que começou esse padrão de ponto sobre ponto. Eu falo aproximadamente porque essa minha linha aqui, as últimas linhas que eu comprei, ela veio com lote, ela veio um pouco mais grossa do que o normal. Então, para mim, 42 carreiras tá ok. Mas, de repente, se para você a sua linha é um pouco mais fina, porque não dá para confiar totalmente que vai ser todas iguais, de repente, as 42 vai ficar curta. Então, é bom que você meça. Como eu falei, no videozinho que eu explico como calcular os tamanhos, a quantidade de pontos, a quantidade de carreiras, ela não tem muita importância. O que tem importância mesmo é o tamanho em centímetros. Então, se você mediu daquela parte que eu falei até a torneira, então você tem que fazer a quantidade de carreiras que dê os centímetros até a torneira. Então, é ideal que você faça medindo para saber se vai dar certinho por causa dessa questão da espessura do fio. Se o fio for mais grosso, ela vai ficar maior. Se o fio for mais fino, ela vai ficar menor. Então, é bom se atentar nessa parte. Por isso que eu estou falando aproximadamente. Então, aqui, vamos seguir esse padrão aqui até completar as 42 carreiras, no meu caso, ó. Não tem segredo. Ponto alto sobre ponto alto. Repete sempre o mesmo padrão. 2 pontos altos, 2 correntinhas. 2 pontos altos, 2 correntinhas. E vai fazendo assim até chegar o total lá de mais ou menos 42 carreiras. Vai ser esse padrão pelo corpo inteiro da capa. Quando chegar na altura da torneira, eu volto para a gente dar continuidade. Completei aqui as minhas 42 carreiras. E fiz as 2 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Feito isso, vou caminhar com o ponto baixíssimo para o próximo ponto e para dentro das correntinhas. Ó. Cheguei aqui no intervalinho de correntinhas, vou subir 3 correntinhas que equivale a um ponto alto.
Vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalinho, ficando com um total de 3. Ó, 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no mesmo intervalinho e faço mais 3 pontos altos. Ficamos aqui com um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalinho de correntinhas. Passo aqui, eu ignoro, nós vamos trabalhar apenas nos intervalinhos de correntinhas. Passo para o próximo intervalinho e faço aqui, ó, um ponto alto, apenas um ponto alto. Sem nenhuma correntinha de separação, passo para o próximo intervalinho e faço 3 pontos altos. 2, 3, 2 correntinhas de separação, volto no mesmo intervalinho e faço mais 3 pontos altos para completar o nosso lequinho. Passo para o próximo intervalinho, apenas um ponto alto. Passo para o próximo intervalinho, novamente, o nosso lequinho de 3 pontos altos. 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Opa! Então, o padrão dessa carreira será um lequinho de 3 correntinhas, perdão, um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Passa para o próximo intervalinho, um ponto alto sozinho. Passa para o próximo intervalinho, um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, e vamos intercalando. Nenhum intervalo de correntinha, um lequinho. No outro, o ponto alto sozinho. No outro, lequinho, e vamos fazer assim por toda a carreira, até chegar aqui, ó, neste intervalinho aqui. Nós temos que finalizar este intervalinho aqui, ou este aqui, pode ser um dos dois. No intervalinho que finalizar com o lequinho, nós finalizamos. Aí, não vamos mais fechar a nossa carreira, vamos trabalhar em carreiras de vai e volta. Eu vou adiantar aqui, quando chegar aqui eu volto para explicar melhor para vocês. Terminei aqui a carreira, agora nós não vamos mais fechar, como eu disse, vamos trabalhar em carreiras de vai e volta. Aqui, como eu falei, se o seu terminou aqui no último intervalinho, não tem problema, pode seguir fazendo também que dá certo, que o vão que vai ficar aqui é justamente onde vai a torneira. Então, fiz aqui o meu último lequinho, vou virar a minha peça, que eu vou voltar trabalhando agora para cá, não vai mais fechar, vai só voltar agora. Aqui nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, até chegar no meio do nosso lequinho, onde nós temos o intervalinho de correntinhas. Chegou aqui no meio do lequinho, vamos repetir leque sobre leque, faz 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, coloca mais 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e coloca mais 3 pontos altos. Então, aqui, apenas vamos repetir leque sobre leque. Aqui, na hora de fazer o ponto alto sobre o ponto alto, vai ser um pouquinho diferente. Vamos laçar o fio, pegar a agulha, colocar aqui, ó, de trás para frente, vai lá atrás e coloca a agulha, passa na frente do ponto, busca o fio, volta lá para trás e faz o ponto alto. Então, ele vai ficar assim, ó, ponto alto sobre ponto alto, pegando por trás. Chegou na hora de fazer o lequinho, leque sobre leque. 3 pontos altos, aqui não tem segredo, é a mesma coisa, só repetição. 2 correntinhas. E 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Chegou na hora de fazer o ponto alto sobre o ponto alto, laço o fio, vou vir bem pertinho aqui para não ficar dúvida, ó. Pega a agulha, vem aqui por trás, ó, coloca a agulha aqui, passa na frente do ponto alto, busca o fio, volta lá para trás e aí faz o ponto alto. Certo? Ó, vai ficar pegando por trás. Leque sobre leque. Não repara o barulho não, porque eu moro bem beirando uma avenida, então chega de madrugada, as motos começam a passar fazendo esses estouros aí. Não sei que graça que eles acham, mas enfim. Leque sobre leque.
Novamente, laço o fio, ó, vou fazer a última vez bem devagar para que vocês peguem bem, ó. Coloca a agulha de trás para frente, ó, enfia a agulha aqui, ó, de trás para frente, passa na frente do ponto, busca o fio, volta lá para trás e faz o ponto alto. Então, vamos fazer assim por toda a nossa carreira até chegar aqui no último lequinho. Terminei aqui a minha carreira, vamos virar a nossa peça para o direito. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar no intervalinho de correntinhas, que é o meio do nosso leque. Cheguei aqui nas correntinhas, vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E agora, em vez de fazer as 2 correntinhas de separação, a gente faz um ponto picô, porque essa aqui é a última carreira com essa cor de linha. Então, vamos fazer o ponto picô com 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui, ó, nessas 2 alcinhas, antes de fazer as correntinhas, e faz um ponto baixo. Eu faço o picô dessa forma, eita, peraí que enganchou aqui. Mas tem pessoas que faz com um ponto baixíssimo. Eu prefiro fazer com um ponto baixo, que eu acho mais rápido. E aí, faz mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalinho. Então, a única diferença agora no lequinho é que no lugar das 2 correntinhas, vamos colocar um pontinho picô aqui. E aí, quando chegar aqui no ponto alto, vamos fazer diferente também, só que em vez de pegar aqui a agulha enfiando por trás, nós vamos pegar o ponto pela frente aqui, ó. Então, sempre que estiver trabalhando do lado direito, a gente pega pela frente, ó. Coloca a agulha, passa atrás do ponto, busca o fio. Nossa, isso aqui tá enganchando a minha linha. Ó, passa atrás do ponto, pega o fio, volta pra frente e faz o ponto alto. Ó, pegando pela frente, tá vendo? Chegou no lequinho, 3 pontos altos. No lugar das 2 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui, ó, nessas 2 alcinhas aqui, e faz um ponto baixo, ou ponto baixíssimo, aí fica a sua preferência. Eu prefiro fazer o ponto baixo, que eu acho mais rápido e pra mim não muda o resultado, eu acho que fica igual. Mas, cada um faz o que acha melhor, né? De repente, prefere fazer com ponto baixíssimo. Chegou aqui no ponto alto, em vez de colocar a agulha por trás, coloca ao contrário. Coloca a agulha, passa pela frente, passa atrás do ponto. Ó. Pega o fio e faz o ponto alto. Então, quando na carreira anterior, a gente estava enfiando a agulha aqui por trás e passando pela frente do ponto. Agora não, agora nós passamos atrás do ponto e pegamos o fio. Então, nós vamos fazer toda essa carreira dessa forma, que é a última carreira dessa cor. Terminando, você pode arrematar o seu fio e pegar a sua linha da outra cor que você vai utilizar. Ou também, se preferir continuar usando a mesma linha, de qualquer forma, tem que cortar o fio, que nós vamos prender o fio em outro lugar. Então, essa carreira é o acabamento aqui dessa parte, né, dessa cor, no caso. Leque sobre leque, no lugar das 2 correntinhas, o pontinho picô, laço o fio, em vez de pôr por trás, coloca aqui, ó, enfia pela frente do ponto. Pela frente não, né? Falei errado. Eu acho que eu falei tudo ao contrário, né? Da outra hora eu pegava assim, passava na frente, agora passa atrás do ponto. Acho que deu para entender, né, gente? Acho que eu me enrolei na hora de falar. Novamente, eu vou fazer aqui a última vez para que não fique dúvida, ó. Leque sobre leque, 3 pontos altos, 3 correntinhas. Aí, você volta aqui nessas... Você volta aqui nessas 2 alcinhas aqui, ó, antes de começar as correntinhas, e faz o ponto baixo, ou o ponto baixíssimo, fica ao seu critério. E aí, 3 pontos altos para fechar. Chegou aqui no ponto alto, em vez de colocar a agulha por trás, coloca aqui, ó. Passa atrás do ponto, busca o fio e faz o ponto alto. Que aí ele fica esse efeito aqui, tá vendo? Dá um efeito diferenciado. E vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Chegou aqui, você pode arrematar o seu fio, porque de qualquer forma, mesmo que você for utilizar a mesma cor, nós vamos prender ele em outro lugar, certo?
Bom, agora eu vou mudar a cor da minha linha. Eu vou arriscar aqui fazer com preto. Não sei como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar o contraste do preto com esse palha, né? Que parece mais um dourado. Vamos ver como é que vai ficar. Nós vamos prender o nosso fio aqui, ó. Nós vamos trabalhar, tá vendo? Temos 3 carreirinhas de leques. Nós vamos trabalhar na primeira carreirinha do leque. Nós vamos fingir que não existe essas 2 carreiras aqui. Vamos dobrar ela aqui pra frente, ó. Essas 2 carreiras de leque, a gente joga ela aqui pra frente. E vamos trabalhar aqui, ó. A gente vai trabalhar pegando aqui, ó, no leque sobre leque, ó. Tá vendo aqui a minha agulha, ó? Ó. Nós vamos trabalhar, tá vendo? Nesse primeiro lequinho aqui, ó. É aqui que a gente vai trabalhar, ó. Entrando nesse lequinho, pegando por aqui, ó. Então, nós vamos prender a nossa agulha, joga as 2 carreiras pra frente, para poder trabalhar na primeira carreira, ó. Vamos prender o fio aqui em cima do primeiro lequinho. Amarro o fio. Nem conto pra vocês que eu já tinha feito uma boa parte, aí cheguei numa parte do fio que tava ruído pelos gatos. Eles não podem ver minhas linhas que come tudo. Ó, queima, aperta. Ai, queimei. Prende, ó, prendi o fio aqui, ó, tá vendo? Ele tá bem aqui no primeiro lequinho. Então, é como se não existisse esses 2 aqui. E aí, nós vamos trabalhar aqui, ó, leque sobre leque. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui vai só repetição, leque sobre leque. A única coisa que você vai fazer é ignorar essas 2 carreiras, fingir que elas não existem. Então, a gente vira, dobra ela aqui pra frente, que aí fica mais fácil. E na hora de fazer o ponto alto, ó, eu vou virar só pra mostrar pra vocês. Nós vamos trabalhar aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o ponto alto. Nós vamos colocar aqui a agulha, ó, no ponto alto normal, como se estivesse trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sem ser pela frente, sem ser por trás, apenas no ponto alto mesmo. No caso, o primeiro ponto alto, o ponto alto da primeira carreira, né? Chegou aqui, novamente, vamos colocar a agulha aqui e vamos trabalhar leque sobre leque. Tá vendo? Quando dobra as 2 carreiras para frente, fica mais fácil ignorar elas. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, leque sobre leque. Então, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai dar esse contraste da cor, porque o ponto vai ficar bem no meio. Nós estamos trabalhando na primeira carreira, porém, o ponto ele fica no meio da segunda carreira, tá vendo? Por isso que são 3 carreiras. A primeira serve como base, a segunda ele vai ficar no meio para dar esse contraste de cor, e a terceira fica por cima, fazendo como é que fala? Sobreposição, né? Por cima da parte da outra cor. Nem sei se é essa palavra, mas tá valendo. Ó, ponto alto nós vamos trabalhar normalmente, ó, tá vendo aqui o ponto tá na frente aqui, a gente vai ignorar ele, vai colocar aqui no ponto alto mesmo, ponto alto sobre ponto alto. E aí, vou fazer o último só para tirar todas as dúvidas. Nós vamos seguir fazendo aqui, ó, leque sobre leque. Na dúvida, é só você voltar um pouquinho o vídeo, dobra as 2 carreiras para frente, ó, que aí fica facinho, ó. Você vai trabalhar no meio, você dobrou, você vai trabalhar no meio do leque da segunda carreira, ó. Vai ficar aqui, ó, bem no meio, tá vendo? 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Ó, o barulho que vocês estiverem escutando aí é os gatos. Chega essa hora, eles dormem o dia inteiro que Deus deu. Chega nessa hora, começa esse corre-corre, essa muvuca. Aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. E vamos fazer assim por toda a nossa carreira, ó, até chegar lá no finalzinho que nós vamos voltar. Lembrando que essa parte desse babado nós vamos trabalhar igualzinho nós trabalhamos aqui, ó, em carreiras de vai e volta. Não vamos fechar, certo? Vou adiantar aqui e já volto para dar continuidade. Terminei aqui a carreira, vamos virar a nossa peça para o avesso, e aí nós vamos repetir o que nós fizemos aqui na segunda carreira aqui. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do nosso lequinho. Cheguei aqui no meio, vamos subir 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar.
2 correntinhas de separação, volta e faz mais 3 pontos altos no mesmo lugar, leque sobre leque. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, trabalhar nesse ponto alto, pegando ele e colocando a agulha por trás. Então, a gente vai passar na frente dele, ir lá, buscar o fio e fazer o ponto alto. Então, sempre que a gente estiver no avesso, vamos pegar, colocar a agulha por trás e passar na frente do ponto. E quando a gente estiver no direito, nós vamos colocar a agulha e passar por trás do ponto, para ficar aquele efeito, esse efeito aqui, ó, em relevo, certo? Então, vamos fazer assim por toda a nossa carreira, ó, leque sobre leque. Duas correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar, o lequinho aqui não muda, é a mesma coisa sempre, leque sobre leque de 3 pontos altos. Chegou aqui no ponto alto, coloca a agulha de trás para frente, passa na frente do ponto, busca o fio e faz o ponto alto. Vamos fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar, para tirar todas as dúvidas, para a gente dar sequência. Terminei aqui a minha carreira, vamos virar a peça para o direito e aí vamos seguir fazendo a mesma coisa. Caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de correntinhas. Chegou aqui no intervalo de correntinhas, sobe 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar, 3 pontos altos e conclui o nosso lequinho. Chegou no ponto alto, lembrando que é aquilo que eu falei, quando a gente estiver lá no avesso, a gente coloca a agulha de trás, passa pela frente do ponto. Quando a gente está aqui do lado direito, a gente coloca a agulha pela frente e passa atrás do ponto. Então, laça o fio, ó, coloca a agulha, passa atrás do ponto, pega o fio e faz o ponto alto. Chegou no leque, leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Aí, chegou aqui no ponto alto, coloca a agulha, passa atrás do ponto, puxa o fio e faz o ponto alto. Então, lembrando sempre, quando estiver do lado direito, na hora de trabalhar no ponto alto, coloca a agulha aqui pela frente, passa atrás, busca o fio e faz o ponto alto. Quando estiver do lado avesso, coloca a agulha por trás, passa na frente do ponto e faz o ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até ter um total de 8 carreiras. Na 8ª, que é a última carreira, você faz com o pontinho picô, que é o acabamento. Então, vamos fazer isso até ter o total de 8. Na 8ª, em vez das 2 correntinhas, o pontinho picô, e aí pode arrematar o seu fio, que essa parte da capa já está completa. Terminei aqui as minhas 8 carreiras. Eu vou deixar imagens no final desse vídeo da capa no meu filtro, para vocês verem o tamanho que fica a capa. Eu não gosto da capa muito grande. Eu sempre deixo aparecendo uma parte do pé do filtro. Então, é bom que vocês olhem para ver como é que vai ficar lá, porque de repente vocês optem por fazer de 10 a 12 carreiras para ficar maior, certo? Então, eu vou deixar agora o passo a passo da tampa, que é um vídeo que já está gravado, que a tampa é padrão, sempre usa a mesma tampa em todas as capas, e vou deixar no link na descrição o passo a passo da flor que eu vou utilizar. Mas no canal tem várias outras flores que vocês podem utilizar, e no próprio YouTube tem diversos tipos de aplicação que vocês podem utilizar, ou de repente escolher não colocar nada e deixar a capa lisa. Aí fica ao gosto de cada um de vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa regravação e até o próximo vídeo. Para fazer a tampa da nossa capa, nós vamos iniciar com um anel mágico. Para quem não conhece, eu faço dessa forma.
Dou a volta aqui, ó, em 2 dedos, jogo a linha pra lá, seguro aqui, ó, com outro dedo, coloco a linha aqui, ó, entre os 2 dedos e pego o fio que eu joguei pra lá e faço uma correntinha. Eu faço dessa forma, mas tem vários jeitos de fazer, você escolhe aí qual que é melhor pra você. Vou pegar aqui a pontinha, puxar, ó, ficou muito grande, tá vendo? Aí ele abre e fecha. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 16 pontos altos. Então, vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. E vamos colocar aqui dentro mais 16 pontos altos. 2, 3, 4... Terminei aqui os 16 pontos altos, vamos fechar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos, ó. Aí, vamos pegar aqui o fio, essa pontinha aqui, você puxa bem, ó, até fechar completamente aqui, ó, tá vendo? Ó, fecha completa, pode puxar bem que isso aqui é forte, ó, fechou completamente. Feito isso, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto, vir no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Passa para o próximo ponto de base, faz 2 pontos altos no mesmo lugar. Passa para o próximo ponto, 2 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão dessa carreira, 2 pontos altos para cada ponto de base. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivalem a 1 ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, mas pegando por trás. Então, vamos laçar o fio. Em vez de colocar a agulha aqui, ó, para fazer o ponto, nós vamos colocar a agulha aqui, ó, de trás. Deixa eu pôr bem pertinho para vocês verem, ó. De trás para frente, ó, vai enfiar a agulha aqui, ó, de trás para frente, passar na frente do ponto, ir lá, buscar o fio, voltar para trás e fazer o ponto alto. Parece complicado, mas não é, viu, gente? Ó, novamente, laço o fio, vem aqui, ó, você segura a peça assim e vem aqui, ó. Coloca a agulha aqui, ó, de trás pra frente, tá vendo? Passa na frente do ponto, vai lá, busca o fio, volta pra trás e faz o ponto alto. Vou fazer novamente bem devagar para que não fique dúvida. Coloca a agulha, ó, de trás pra frente, passa na frente do ponto, busca o fio, volta lá pra trás e faz o ponto alto. Novamente, agulha de trás pra frente, ó. Assim fica melhor? Acho que assim fica melhor, né? Ó, de trás pra frente, passa na frente do ponto, pega o fio, leva lá pra trás e faz o ponto alto. Vamos fazer assim por toda a nossa volta, para que ele fique assim, ó. Por isso que estamos fazendo dessa forma. Que aqui é aquela partezinha da tampa que é mais elevada, certo? Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a minha carreira, vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Fechei aqui a carreira, vamos subir uma correntinha e nós vamos seguir trabalhando aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, apenas para firmar essa partezinha do topinho da tampa, para dar uma endurecida, porque o ponto baixo ele é bom para isso. Quando você quer fazer uma peça um pouco mais durinha, você utiliza o ponto baixo, e quando você quer fazer uma peça mais mole, você trabalha com aquele ponto, como é que fala? Ponto alto, duplo, triplo, aí fica bem molinha a peça. Então, quanto maior o ponto, mais mole fica a peça. Quanto menor, mais durinha fica. Então, os pontos baixos é para fazer isso aqui, ó, para dar esse formatinho bem rígido aqui para essa tampinha. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar, ó, tá vendo? Ele fica bem mais durinho, ó, que é para fazer aquela parte da tampinha. Agora, nós vamos abrir novamente a nossa peça. Vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro no mesmo lugar, fazer mais um ponto alto, passa para o próximo ponto de base, 2 pontos altos. Vamos fazer novamente 2 pontos altos para cada ponto de base, que nós vamos abrir a nossa tampa agora, ok? Apenas isso, 2 pontos para cada ponto de base. Mesma coisa que fizemos aqui, ó.
Terminamos aqui a carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós fizemos, ó. Fica um chapéuzinho. Já fica a dica, se você quiser fazer um chapéu, é mais ou menos por aí. Agora aqui nós vamos trabalhar a nossa tampinha com pontos altos duplos, porque vai ser só decorativa mesmo. Porque a maioria das capas de filtro, ela é toda fechada e na hora que você vai pôr água, você tem que tirar a capa. Então a ideia de fazer a tampinha é só para facilitar a vida mesmo. Então vai ser só uma tampinha para jogar ali por cima da outra tampa, para ficar bonitinho. Então para combinar com o bico da nossa capa, vamos trabalhar com lequinhos também, só que com pontos altos duplos. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. O ponto alto duplo nada mais é que em vez de você laçar o fio uma vez para fazer o ponto, você vai laçar o fio 2 vezes. Aí vamos vir aqui, ó, no mesmo ponto de base, busca o fio, laça o fio, tira 2 alcinhas, laça novamente, tira 2 alcinhas. Esse aqui seria o ponto alto normal, mas o duplo ainda tem mais um jogo de alcinhas, ó. Então, tira 2 alcinhas 3 vezes e não 2. Então, feito aqui 2 pontos altos duplos, 2 correntinhas de separação, laço o fio, vem no mesmo ponto de base e vamos fazer agora os outros 2 pontos. Ó, já lacei errado, já ia fazendo ponto alto normal. Laça 2 vezes o fio, volta aqui, ó, no mesmo ponto de base, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. Ele fica maior. Laça 2 vezes o fio na agulha, volta no mesmo lugar, busca o fio, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. Ó como ele fica grande, ó. Então, esse aqui vai ser o nosso lequinho padrão dessa carreira. Sem nenhuma correntinha de separação, laça o fio 2 vezes na agulha, pula 1, 2 de base, vem no terceiro e vamos fazer novamente o nosso lequinho. Ó, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. Dá 2 voltas na agulha, vem no mesmo ponto de base, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. 2 correntinhas de separação, novamente, 2 voltas na agulha, vem no mesmo ponto de base, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. 2 voltas na agulha, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. Então, esse aqui é o ponto alto duplo, ó, que é pra ficar mais rápido mesmo, quando você quiser fazer uma peça. No caso, essa peça é só decorativa. Então, eu vou pra que seja uma peça rápida, então você faz com pontos altos duplos e tem também o ponto alto triplo, né, que ele fica maior e assim ele vai aumentando. Então, é a quantidade que você tira de laçadinhas. O ponto alto normal, vou fazer aqui só para que fique bem claro, ó. O ponto alto normal, a gente coloca a agulha, laça o fio uma vez, né, coloca a agulha, esse é o ponto alto normal. Puxa o fio, laça, tira 2 alcinhas, sobra 2 na agulha e tira os 2. Esse é o ponto alto normal. Então, não, nós vamos trabalhar com pontos altos duplos para ficar maior. Então, laça 2 vezes o fio. Aí, aqui nós vamos trabalhar em 2 em 2. Então, vamos trabalhar num ponto, pula 2 de base, vem no terceiro. Aí, a mesma coisa, ó, laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. 2 voltas na agulha. Mesma coisa, ó, esse aqui é o ponto alto duplo. Nós vamos trabalhar com o nosso lequinho, assim, de pontos altos duplos. Vem no mesmo ponto de base. É a mesma coisa que nós fizemos lá na ponta da peça, só que lá nós fizemos pontos normais, não foi ponto alto duplo, foi apenas ponto alto, ó. E vai ficando assim, ó, faz o lequinho, pula 2, faz o lequinho, pula 2, sendo o lequinho 2 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Pula 2 e assim vamos repetir por toda a nossa volta até chegar aqui onde nós iniciamos. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na 4ª correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. Caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de correntinhas, que agora nós vamos trabalhar leque sobre leque, ó. Cheguei aqui no intervalo de correntinhas, vamos subir 4 correntinhas que equivale a um ponto alto duplo,
laçar o fio 2 vezes, vir no mesmo lugar, faz um ponto alto duplo, 2 correntinhas, laça 2 vezes, vem no mesmo lugar, mais um ponto alto duplo, laça 2 vezes, mais um ponto alto duplo, e aí nós vamos trabalhar essa carreira, ó, leque sobre leque. Sem nenhuma correntinha de separação, já vem para o próximo lequinho e faz o nosso lequinho de 2 pontos altos duplos, ó, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos no mesmo lugar, ou seja, dentro do leque da carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar aqui leque sobre leque, ó. Fez o lequinho, sem nenhuma correntinha, já passa para o próximo, faz lequinho e assim vamos fazer por toda a nossa volta. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na quarta correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. E aí, nós vamos repetir o mesmo processo, caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, subir 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, fazer mais um ponto alto duplo aqui dentro, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos duplos aqui no mesmo lugar. Então, a gente vai repetir o que nós fizemos na carreira anterior, leque sobre leque, sem nenhuma correntinha de separação. Então, nós vamos fazer essa carreira, vamos terminar essa carreira e fazer a mesma coisa, fechar com um ponto baixíssimo na quarta, caminhar até o meio do lequinho, subir 4 correntinhas e fazer leque sobre leque. Só que na última carreira, nós vamos precisar de um total de 4. Aqui nós já estamos na terceira, ó, iniciamos a terceira. Na próxima carreira, você faz uma correntinha de separação entre um leque e outro, porque senão ela vai começar a enrugar. Então, apenas na última carreira, na quarta carreira, você coloca uma correntinha de separação, certo? Eu vou adiantar e volto com vocês. Terminei aqui a carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na quarta correntinha do primeiro ponto que nós fizemos. E vamos fazer agora a última carreira, que é o acabamento. Então, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até aqui onde nós temos a correntinha no meio do lequinho, ó. Vamos subir as 4 correntinhas, fazer novamente o ponto alto duplo. E agora, nós vamos fazer o ponto picô, igual nós fizemos lá no acabamento da capa. 3 correntinhas, volta aqui na primeira, faz o ponto baixo. E aí, faz mais 2 pontos altos duplos aqui onde nós estamos trabalhando. Então, aqui é a mesma coisa, ó, é o lequinho, só que em vez de 2 correntinhas, o ponto picô. Agora, faz 1, 2, 3 correntinhas de separação, vem aqui, ó, nessa correntinha da carreira anterior, faz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, e aí repete aqui o nosso lequinho, leque sobre leque, só que agora, em vez de 2 correntinhas, o ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, vem no primeiro, ponto baixo. E aí, faz os outros 2 pontos altos duplos aqui no mesmo lugar. Três correntinhas, vem aqui na correntinha da carreira anterior, ponto baixo. 3 correntinhas. Novamente, leque sobre leque. Aqui, ó, no ponto picô, tem aqueles 2 jeitos que eu falei pra vocês lá no biquinho. Você fazer um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixíssimo, que é passar por dentro do outro. E aqui tem pessoas que fazem o ponto picô, em vez de colocar na primeira correntinha, e às vezes eu faço assim também. Não sei porque que agora me deu de fazer na correntinha. Em vez de colocar aqui na primeira correntinha, coloca aqui, ó, nessas 2 alcinhas, que é o pezinho do último ponto. Também dá certo também. Na verdade, pra mim fica acho que tudo igual, ó. Mas eu não sei porque que eu comecei a fazer assim, mas já que eu comecei a fazer nas correntinhas, então vou terminar fazendo na primeira correntinha aqui. Então, esse aqui, ó, é a carreira de acabamento, tá? É a mesma coisa, leque sobre leque, só que no lugar das 2 correntinhas de separação é o ponto picô, 3 correntinhas, vem aqui na correntinha da carreira anterior, um ponto baixo, 3 correntinhas, e aí vamos seguir fazendo assim
por toda a carreira, ó. Ele fica, o acabamento fica desse jeito aqui, ó. Vou terminar aqui e volto com vocês. Voltei aqui rapidinho, coloquei esse saquinho aqui embaixo, só pra vocês verem como é que fica o desenho, ó, o acabamento, porque como a minha mesa é branca, então não mostra direitinho. Só pra vocês verem, ó. Tem aí vocês utilizem aí a imaginação de vocês, dá pra fazer uma cor diferente aqui no meio e no bico, e o bico da capa, aí fica a critério de cada um. Aqui o vídeo, a intenção do vídeo é só inspiração mesmo. Vou colocar lá a capa no filtro, tirar foto e já volto pra mostrar pra vocês.